Olá, seja muito bem-vindo à sala de matemática. Eu me chamo Henrique Viana Rocha, sou estudante do curso de licenciatura em matemática na Universidade Federal do Oeste do Pará e hoje iremos falar de um assunto chamado números complexos, mais precisamente sua forma algébrica, trigonométrica e polar. Tudo bem? Antes de tudo, é importante a gente entender o porquê que surgiu o conjunto dos números complexos. Tudo bem? O conjunto dos números complexos surgiu de uma necessidade de preencher umas lacunas que os números reais não conseguiam preencher, né? Quando, por exemplo, se tinha um número, uma raiz quadrada de um número negativo, uma raiz quadrada de um número negativo, em que não era possível encontrar nenhum número que é elevado ao quadrado dentro do conjunto dos números reais que resultasse em um número negativo. Eu convido até mesmo vocês mesmos a pensar em um número que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Como você pode perceber, você não vai ter nenhum valor, né, nenhum valor que resulte em um valor negativo. E foi a partir disso que foi criado o conjunto dos números complexos, que é representado por essa simbologia, né? É um C com um traço. E com ele também foi criada a unidade imaginária, que também possui um símbolo que é representado pelo izinho, tudo bem? E a partir dessa unidade imaginária, cujo ela ao quadrado equivale a -1, foi possível trabalhar com raízes quadradas de números negativos. Tá? Um exemplo é raiz de -9. Você pode reescrever -9 como raiz de 9 vezes -1. Raiz de 9 é o quê? 3. -1 equivale aí ao quadrado. E ao quadrado você corta expoente com o índice, fica aí. Então, a partir dessa unidade imaginária, foi possível encontrar uma solução para esse tipo de problema e ver como o gráfico se comporta, né, a partir desses valores, né, a partir de a partir de uma raiz quadrada de número negativo, tudo bem? E foi com essa ideia que foi criado, né, o conjunto dos números complexos, ok? E a partir dessa breve explicação, iremos partir para a sua forma algébrica, trigonométrica e polar, ou polar. Agora que trabalhamos inicialmente do porquê que surgiu os números complexos e também falamos um pouco sobre a unidade imaginária e como ela pode ser aplicada para reescrever raízes quadradas de números negativos, a gente vai falar um pouco sobre a forma algébrica de um número complexo. Né? Os números complexos possuem algumas formas, tá, de serem escritas, trabalhadas, e uma delas é a forma algébrica, que iremos ver agora, tudo bem? A forma algébrica ela possui uma definição, tá? Ela é representada por z igual a mais bi. Esse z ele representa uma letra, né? Ele representa um número complexo. E o a mais bi é uma expressão, né, de um número complexo, onde você vai ter que a representa a parte real, tá? O azinho representa a parte real, o b representa a parte imaginária e o i é a unidade imaginária, como já vimos anteriormente. Tudo bem? A e B pertencem ao conjunto dos números. A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode utilizar para identificar qual é a parte real e a parte imaginária de uma expressão, né, de um número complexo. Por exemplo, 4 mais 2i. Você vai ter que 4 representa a parte real e 2 representa a parte imaginária. Uma forma de você ver isso de uma maneira mais clara, até mais intuitiva, você vai sempre pensar que a parte imaginária é sempre aquele valor que vai estar acompanhando a unidade imaginária. Tá? É aquele valor que está acompanhando o izinho, em outras palavras. Ou seja, 4 é a parte real e 2 é a parte imaginária. O 2 que está acompanhando o izinho, então, consequentemente, ele é a parte imaginária. 5 menos 2i. Você vai ter que 5 representa a parte real e menos 2 representa a parte imaginária. Tá? O valor, né, o sinal acompanha a parte imaginária, tudo bem? Então, 5 representa a parte real e menos 2 representa a parte imaginária. Pode ser que apareça apenas um valor, que é o 10. Quando isso acontece, é porque a parte real é representada por esse 10, e a parte imaginária, se não aparece, consequentemente ela é 0, tudo bem? Da mesma forma para
parte imaginária. Se só a parte imaginária aparece, que no caso aqui é menos 5, então a parte real é consequentemente zero, tudo bem? E essa aqui é uma apenas forma de expressar, né, um número complexo, tudo bem? Você pode, o correto na realidade era colocar o z igual a 4 mais 2i. Z é igual a 5 menos 2i, z é igual a 10 menos 5. No caso aqui eu só coloquei a expressão para a gente identificar a parte real e a parte imaginária, tudo bem? E diante disso a gente também tem, a gente parte agora para algumas operações na forma algébrica, né? Dentro da forma algébrica ainda a gente vai ter algumas operações, né? Algumas operações, entre elas a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá? Seja Z1, né, um número complexo igual a mais BI e Z2 igual a C mais DI, a gente pode realizar as seguintes operações. Z1 mais Z2, como vai funcionar? Tá? A soma entre dois números complexos. Você vai somar parte real com parte real, somar imaginária com imaginária, B mais D, e o izinho fica em evidência, tudo bem? A subtração funciona da mesma maneira, só que, obviamente, subtraindo. Você pega a parte real e subtrai da parte real. Você pega a parte imaginária e subtrai da parte imaginária, B menos D. Aí o izinho sempre em evidência, tá? E a gente pode realizar também o produto, que vai funcionar de uma maneira um pouquinho mais diferente. Como você vai fazer? Você vai pegar a parte real vezes a parte real, A vezes C, pegar a parte imaginária vezes a parte imaginária. Desculpa, vai pegar a parte real vezes a parte real, menos, tá? Menos a parte imaginária vezes a parte imaginária. Então vai ficar A vezes C menos B vezes D. Mas agora você vai pegar a parte real vezes a parte imaginária, mais parte imaginária vezes a parte real. Imaginária vezes a parte real. E o izinho é evidência, tudo bem? Essa aqui funciona para a multiplicação entre dois números complexos. Ela é um pouquinho mais diferente. A divisão também vai ser um pouquinho mais complicado, tudo bem? Você vai ter Z1 dividido por Z2, A mais BI dividido por C mais DI. Como vai funcionar? Você vai manter o numerador, A mais BI, vai multiplicar pelo conjugado de C mais DI. O conjugado de qualquer valor, o conjugado de um número complexo, né, de uma expressão de número complexo, vai funcionar da seguinte maneira. Você tem que Z2 é igual ao quê? C mais DI. Então, o conjugado dele vai ser C menos DI. Vai trocar o sinal, tudo bem? Se aqui era mais, aqui vai ficar menos. Se fosse menos ali, então ficaria mais, tudo bem? Por exemplo, se aqui fosse menos, consequentemente, o conjugado desse C, se fosse menos aqui, o conjugado seria C mais DI. Tá? Mas como é mais, então troca para menos. E se fosse menos, trocaria para mais, tudo bem? Então você vai manter o numerador, vai multiplicar pelo conjugado, que é C menos DI, tá? E claro, é importante ressaltar que o conjugado dessa expressão aqui de um número complexo, ela vai representado por Z2 com um tracinho em cima, que representa o conjugado, tudo bem? Então você vai multiplicar pelo conjugado e dividir pela norma de Z2, tá? O que seria a norma? É quando você pega a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tá? Isso vale para qualquer expressão de número complexo. Então você vai pegar sempre a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tudo bem? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode trabalhar com essas operações que aprendemos anteriormente, tá? Até mesmo para fixar um pouco mais o assunto. Se você tem Z1 igual a 2 mais 4i e Z2 igual a 4 mais 6i, eu quero calcular, por exemplo, a soma de Z1 com Z2, a subtração de Z1 menos Z2, a multiplicação de Z1 por Z2 e a divisão entre eles, tá? A diferença é que agora a gente está trabalhando com valores, né, para a parte real e valores para a parte imaginária. Valores para a parte real, valores para a parte imaginária. Eu quero somar essa expressão com essa expressão. E várias operações que aprendemos anteriormente. Como você vai fazer para a soma, tá? Você quer somar Z1 mais Z2. Você pega a parte real e soma com a parte real. 2 mais 4, 6. Pega a parte imaginária e soma com a parte imaginária. 4 mais 6, 10. E o izinho, tá?
Z1 menos Z2, você pega a parte real menos a parte real, 2 menos 4 dá menos 2. Pega a parte imaginária menos a parte imaginária vai dar menos 2. E o izinho, tudo bem? O produto, que era um pouquinho mais complicado. Como você vai fazer? Parte real vezes a parte real vezes a parte real, menos da fórmula, 4 vezes imaginária vezes imaginária vezes imaginária, mais parte real vezes a parte imaginária vezes a parte imaginária, mais da fórmula, parte imaginária vezes a parte real, parte imaginária vezes a parte real. Essa continha aqui dentro vai ficar o quê? 2 vezes 4, 8, menos 24, menos 16. 2 vezes 6, 12, mais 16, 28. E o vizinho, tá? Que fica aqui em evidência. O quociente agora, né? O quociente não, a divisão de 2 mais 4i sobre 4 mais 6i. Tá? Como você faz? Lembre-se, mantém o numerador, 2 mais 4i, multiplica pelo conjugado do denominador. Qual é o conjugado de 4 mais 6i? É 4 menos 6i, sempre lembra-se. Se aqui é mais, o conjugado ele vai trocar para menos, tudo bem? Se aqui fosse menos, trocaria para mais, ok? E divide pela norma de Z2, que é o denominador. Como é a norma? Você pega a parte real ao quadrado, que vai dar 4 elevado a 2, 4 elevado ao quadrado, mais a parte imaginária elevada ao quadrado, que vai ficar 6 ao quadrado. A soma de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai dar 52. Eu já fiz a conta direto, tudo bem? E aí você vai utilizar agora a ideia da multiplicação, né, que aprendemos anteriormente, a operação multiplicativa. Você vai pegar parte real vezes a parte real vezes a parte real, menos da fórmula, parte imaginária vezes a parte imaginária. É 4 vezes menos 6. Sobre 52. Mais parte real vezes a parte imaginária, mais da fórmula, parte imaginária vezes a parte real. 4 vezes 4 sobre 52. Essa continha aqui dentro vai dar 32, tá? 32 sobre 52. E essa aqui vai dar 4 sobre 52. E o izinho que estava em evidência, você sempre repete aqui, tá? E esse aqui é um exemplo, tá? Só mesmo para fixar o assunto, essas operações, né, de como funciona a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre duas expressões de números complexos, tudo bem? Agora que já trabalhamos a forma algébrica, né, dos números complexos, a gente também tem a forma trigonométrica, tudo bem? Os números complexos eles têm uma representação gráfica, tá? A representação gráfica. E cada eixo desse gráfico representa, né, a parte imaginária e a outra a parte real, tudo bem? A definição da forma trigonométrica seria uma constante aqui, tá? Um R, multiplicado pelo cosseno de θ mais seno de θ i. Mas de onde vem essa fórmula, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, os números complexos possuem uma interpretação geométrica, né? Ela tem uma forma gráfica, né, de interpretar ela, né? Então, você consegue representar ela em um gráfico, né? No caso, num plano de Gauss. Você tem o eixo das ordenadas, né, o y, e o eixo das abscissas, o x. O eixo da ordenada, né, o y, ela representa a parte imaginária, e o eixo das abscissas, né, representa a parte real, ok? Então você coloca que você tem por exemplo, z igual a A mais bi. Então o A, que representa a parte real, vai estar aqui no eixo x, tá? No eixo x. A parte imaginária, né, que é o B, vai estar no eixo y. Esse tamanho aqui possui um tamanho A. Essa altura representa o tamanho B. E, consequentemente, esse tamanho aqui, pessoal, ela é a hipotenusa. Então, é o quadrado de A, é a raiz, né, quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui, em outras palavras, pessoal, representa o módulo de Z. Né? O módulo de um número complexo é o que? É raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tudo bem? E você tem um ângulo θ, né? Um ângulo θ
formado aqui nesse plano. E a partir desse ângulo θ a gente consegue construir, né, uma fórmula, de certa forma, no caso a gente consegue construir essa definição aqui, tá? Mas para isso a gente precisa de ter alguns conhecimentos sobre o que seria seno e cosseno, tá? O que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso, em outras palavras, seria seno. Quem é o seno? Seno é o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo bem? Em outras palavras, esse raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, como eu disse, é o módulo de um número complexo, tudo bem? Então a gente pode reescrever um número complexo, a expressão de número complexo, como z igual a módulo de z, tá? Sendo o módulo de z igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, vezes a mais bi, né? Sobre módulo de z, sendo o módulo de z igual a essa expressão aqui, tudo bem? E, então a gente tem essa expressão aqui, tá? Essa expressão. E a gente pode separar, tá, pessoal? Isso aqui dentro, essa fração aqui dentro. Como a gente possui o mesmo denominador, a gente pode colocar o a sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, mais b sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui volta para cá. Isso aqui, se daqui foi para cá, daqui volta para cá, tudo bem? É só uma forma de representar, tá? Só uma representação. Mas, olha, a sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado representa o quê? Cosseno. Então, a gente substitui por cosseno de θ, né? No caso, cosseno de θ. E essa expressão aqui representa o quê? B sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado representa o quê? Seno de θ. Então, a gente bota seno de θ e o izinho, tá? E o izinho. Porque ela representa o izinho aqui a gente tem que colocar, tudo bem? Esse θ, ele vai variar, ele vai ser maior ou igual a zero e menor que 360. E é a partir dessa, e é aqui que entra, né, que a gente chega na definição dessa fórmula aqui anterior. Ainda na forma trigonométrica, a gente pode trabalhar com a fórmula de Moivre, tudo bem? Na questão do trabalho anterior, a gente viu a definição, né, da forma trigonométrica, que é z igual a r vezes cosseno de θ mais seno de θi. E a gente viu de onde vem isso aqui, né? Que a gente pode reescrever também da seguinte maneira: z é igual ao módulo de z vezes cosseno de θ mais seno de θi. Tudo bem? E θ é um ângulo maior ou igual a zero e menor que 360. Tudo bem? Opa, me esqueci de... Tá. Ok? Então, a gente já viu a definição anteriormente, né? Da forma trigonométrica. E que é justamente isso aqui, né? Você tem módulo de z vezes cosseno de θ mais seno de θi. A fórmula de Moivre, ela nos ajuda a trabalhar, por exemplo, com situações do tipo em que a gente vai levar, né, o z elevado a um expoente n, né? E como isso vai, né, o que isso vai resultar aqui nessa expressão, né, desse número complexo. E o que vai acontecer é o seguinte: se você eleva esse z elevado a um expoente n, você vai elevar também o módulo de z a n e vai multiplicar os ângulos, né, no caso aqui o θ, por n também, né, tanto para o cosseno quanto para o seno. Então você vai multiplicar por n ambos, tá? E um exemplo prático que a gente pode ver isso é o seguinte: o que acontece é o seguinte, você tem aqui z é igual a 1 mais raiz de 3i, tudo bem? Vamos colocar essa expressão aqui, esse número complexo, na sua forma trigonométrica. Então vamos lá, a gente vai tirar o módulo de z dessa expressão aqui, tá? Quem é o módulo de z? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado, e 1 ao quadrado, mais a parte imaginária, raiz de 3 ao quadrado. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar o valor 2. Então, a gente já descobriu o módulo, né? O módulo de z, que no caso é 2. O cosseno de θ e o seno de θ você vai descobrir da seguinte maneira: a parte real, você vai pegar a parte real e dividir pelo módulo de z.
A parte real você já sabe que é 1, e o módulo de z você descobriu anteriormente, que é 2. Então vai ficar 1 sobre 2. O seno de θ, da mesma maneira, só que você vai pegar a parte imaginária sobre o módulo de z. Qual é a parte imaginária? Raiz de 3 sobre módulo de z, que a gente já sabe que é 2. 1 sobre 2 representa o cosseno de 60 graus, né? Pela tabelinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Dos ângulos notáveis. 1 sobre 2 representa o cosseno de 60 graus. E o seno de raiz de 3 sobre 2 também representa o seno de 60 graus. Então, pegando isso aqui e colocando na forma trigonométrica, a gente vai ter o seguinte: módulo de z, que é 2, que a gente já descobriu, vezes o cosseno de 60 graus, né? A gente vê aqui, ó, cosseno de 60 graus, mais o seno de 60 graus, tudo bem? Mais o seno de 60 graus. Eu poderia reescrever isso aqui também da seguinte maneira. Eu poderia, em vez de colocar cosseno de 60 graus, colocar raiz de 3, eu poderia colocar 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 no lugar do seno, tudo bem? Eu poderia pegar o cosseno, né, que a gente já sabe que é 1 sobre 2, substituir aqui, e o seno, né, que é a raiz de 3 sobre 2, e substituir aqui. Não teria nenhum problema, tudo bem? Eu prefiro deixar nessa forma aqui. E agora a gente vai aplicar a fórmula de Moivre. O que acontece se eu levar esse z aqui, esse z a n, a um expoente n? Se você leva esse z a um expoente n, você vai levar o módulo de z também a n. E vai multiplicar os ângulos, né, por n. Então, basicamente, essa é a ideia. Por exemplo, se aqui fosse, sei lá, 5, né? Se aqui fosse 5, você ficaria o seguinte, ficaria 2 elevado a 5 vezes cosseno de 60 graus, cosseno de 60 vezes 5, mais seno de 60 vezes 5. Ou seja, você multiplicaria também aqui por 5 e aqui por 5. No caso, ficaria 5 vezes 6 dá 30, 300 graus, né? 300, aqui ficaria também 300. Você multiplicaria, então, tanto o módulo, você elevaria o módulo de z a 5, multiplicaria os ângulos por 5, tudo bem? Assim como para potência, né? Assim como para potência, isso também vale para as raízes, tudo bem? O que acontece, por exemplo, se você eleva uma raiz aqui de índice n a esse z, né, esse número complexo, você vai elevar, né, também o módulo de z a essa raiz n, essa raiz de índice n, e vai multiplicar por cosseno de θ sobre n. Esse n aqui vai variar, né, dependendo do índice, mais 2κ sobre n, tudo bem? Mais seno, repete a mesma coisa também para aqui dentro, θ sobre n mais 2κ sobre n, tudo bem? Esse k, ele vai variar de 0, 1, 2, n menos 1. O que significa? Por exemplo, se aqui fosse 5, né? Na verdade, se aqui fosse 3, se esse índice fosse 3, o k ia variar de 0, 1, 2, 3, 3 menos 1, 2. Então, ia ser de 0, 1 e 2. Ou seja, sempre um valor a menos, né, do índice. Se fosse o índice 4, seria 0, 1, 2 e 3. Né? Seria sempre um valor, uma unidade a menos, né, em relação ao índice. Tudo bem? Por fim, agora a gente chega agora na forma polar dos números complexos. Na realidade, a forma polar ela é só uma simplificação, né, da forma trigonométrica, né? Por exemplo, você vai ter aqui a notação, né? Z é igual a R. Esse R, como já sabemos, é o módulo, né? O módulo de Z vezes o cis de θ. O cis, né, nada mais nada menos que o cosseno de θ mais seno de θ aí. Ou seja, é só uma simplificação, né, da forma trigonométrica, até para a gente deixar mais visualmente melhor, né, na resolução de algumas questões. Por exemplo, em vez de você fazer, né, a fórmula de Moivre dessa maneira aqui, você pode deixá-la mais simplificada, né? Você pode deixá-la nesse formato aqui, né, que é um formato mais simplificado. E é basicamente uma forma de simplificar, né, a forma trigonométrica, né? Tanto para a fórmula de Moivre, né? Você tem aqui a fórmula de Moivre também simplificada, né? Em vez de você escrever tudo isso aqui, né, para um z elevado a n, você pode escrever somente isso aqui, ó, z elevado a n é igual a módulo de z elevado a n vezes cis, né, n vezes θ. Ou seja, é só uma simplificação, tudo bem? Mas vale também, mas continua valendo as mesmas a mesma ideia, tá, pessoal? É só uma forma de simplificar a forma trigonométrica, tudo bem?
E aí sim a gente termina a aula, né? Vimos aí a forma algébrica, trigonométrica ou polar dos números complexos. Trabalhamos com algumas operações, né? Com algumas fórmulas, né? Com algumas fórmulas e definições, né? Algumas operações, né? Entendemos o que representa, né? A parte real, a parte imaginária, a unidade imaginária, como os números complexos surgiram, né? E por que eles surgiram. E assim a gente termina a aula, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e é isso.